Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre os mistérios, enigmas e lendas por trás de uma obra deveras inquietante, A Cena do Dilúvio ou O Dilúvio, do artista francês Joseph Désiré Curth, elaborada ali por volta de 1826 e depois exposta no Museu do Louvre em 1827, realmente é uma obra-prima que guarda um exuberante conteúdo simbólico. Meus caros, a sugestão desse tema foi enviada aqui por um nosso companheiro do canal que recebeu essa pintura e já veio ali com uma interpretação de qual seria a sua mensagem. Mas ele achou que essa consideração, que aliás é deveras comum e frequente aí na internet, não faz muito sentido, vamos dizer assim, na concepção, digamos, da tradição iniciática. E neste momento, peço a você, aproveitando agora que o dilúvio, a tormenta, deu uma pequena pausa, uma paradinha, e se inscreva em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando sobremaneira a divulgar os principais valores, as virtudes e as verdades das entidades iniciáticas mais ancestrais. Obrigado! E notamos que nessa tela, que mede 280 centímetros por 220, considerada uma arte sacra, baseada ali na mitologia bíblica e do Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 7, versículo 1 a 12, é mostrada uma cena, um instantâneo ali, de um momento em que as águas estão subindo na terra, estão afogando todas as pessoas, e vemos ali em um cenário, em tons pastéis, puxado ali para o marrom, uma rocha no centro ali em foco na imagem, onde dois casais estão interagindo. Cores monocromáticas mais claras, uma senhora, uma mulher jovem com uma criança agarrada ali em um ramo, e do outro lado, do lado esquerdo, uma outra dupla, um outro casal, dois homens, um mais jovem em cima da rocha e um mais velho ali no meio da água. Notamos que o homem mais jovem, que está sobre a rocha, tem a oportunidade, nesse momento terrível, em que está ouvindo aquela chuva torrencial, o dilúvio, de salvar uma pessoa em um primeiro momento. E esse homem jovem faz opção pelo idoso, aquele senhor que está ali na sua frente, estica o braço para ele e deixa em segundo plano a criança que está sendo suspensa pela mulher e aquela senhora ali embaixo também, no meio das águas, provavelmente a mãe da criança. Notamos que ao fundo ali, além da rocha, existe um tom muito escuro, um pouco ali terrível. As águas também são bem escuras, quase pantanosas, revelando ali todo o pesar, a dor, o sofrimento que esse movimento aquático está trazendo a toda a civilização. Interessante observar que os olhares das quatro personagens, do homem ali em cima, do velho, do senhor idoso, da mulher e da criança, eles se cruzam, como se o homem estivesse olhando ao mesmo tempo para o idoso, para a criança e para a senhora. Observamos também um detalhe, que as formas são tênues, arredondadas ali na questão da composição corporal da moça e do bebê. Os homens já mostram uma concepção um pouco mais forçada em termos de músculos, tendões um pouco mais proeminentes. A interpretação mais frequente aí é que dizem que se trata de uma família. O pai ali em cima da rocha, a mãe que está ali dentro da água, segurando o filho deles, a criança pequenininha,
E o velhinho lá seria o avô da criança ou o pai do homem que está sobre a rocha. Realmente é o que faz um pouco mais sentido. A dúvida é, essa situação, esse instantâneo em que mostra o homem tentando salvar em primeiro momento o velhinho, significa o quê? Qual o sentido desse movimento? Temos que lembrar que essa pintura ela foi feita em 1826, como dissemos, e nessa época, assim como em praticamente toda a história da humanidade, quando surgia alguma situação de ter que salvar alguém de alguma catástrofe, incêndio, uma enchente, um acidente, sei lá, o barco estava afundando lá no Mediterrâneo, os primeiros que eram salvos geralmente eram os homens. Essa ideia de que, primeiro mulheres e crianças, é muito recente, talvez 200, 250 anos atrás surgiu esse conceito que hoje, obviamente, é uma unanimidade. Portanto, nessa visão um pouco prática, digamos assim, a pintura retrata exatamente o que deveria ocorrer. Ele está salvando o homem e mais velho, independente se for seu pai ou se for qualquer outra pessoa do sexo masculino. Mas existem outras possibilidades de abordagem desse simbolismo. Se você partir para um viés um pouco mais religioso, digamos assim, até na tradição, por exemplo, judaica, que é muito utilizada nos círculos iniciáticos, podemos considerar que o homem ali em cima da pedra representa o próprio ser humano. O velhinho ali que está quase submergindo seria a divindade, Deus, Jeová, algo assim, que mais idoso, representado ali também, como nessa tradição, pelo sexo masculino, está também já submergindo, porque naquela cataclisma, naquela catástrofe do dilúvio, o que estava ocorrendo com a humanidade, nessa concepção mitológica, é realmente o abandono de Deus. Deus estava sendo abandonado, largado às águas escuras e profundas de um pântano esquecido. E a mulher pode representar exatamente a mãe do Deus menino, no caso aí Jesus, já puxando para uma concepção cristã, judaica e cristã. Então teríamos Deus Pai, ali Nossa Senhora com seu filho Jesus. E no momento dessa catástrofe, dessa iminência de ocorrer uma tragédia, sempre o ser humano deve se voltar, deve venerar e considerar ali, estender sua mão inicialmente a Deus Todo-Poderoso. Em segundo plano seria, nessa concepção, Santa Maria e seu filho Jesus. Agora indo um pouco mais longe, subindo alguns degraus na escala simbólica, podemos também considerar que estamos diante dos três elementos, digamos assim, cronológicos, temporais, da concepção humana da existência. O homem ali em cima da pedra é realmente a pessoa humana. E ali temos os três momentos da vida ou da perspectiva existencial de um indivíduo. O velhinho seria o seu passado, a mulher seria o seu presente e a criança o seu futuro. Qual dos três ele deveria salvar das águas diluvianas? Passado, presente ou futuro? Nesse momento entra a interpretação que muita gente aí está circulando pelos grupos sociais, dizendo que o homem estaria então apegado ao seu passado, à questão conservadora, tradicional, e deixando o seu presente, a mulher, e o seu futuro, a criança, em segundo plano, não esquentando ali a sua moringa. Mas pelo viés tradicional iniciático, representa que sempre você deve respeitar e conservar, resgatar o seu passado, no caso as tradições, os valores mais ancestrais, seculares, milenares, porque sem isso não adianta, você não vai ter nenhum presente e nenhum futuro possível, viável e virtuoso. Portanto, antes de pensar no seu agora ou no seu amanhã, lembre-se, pense sempre no seu passado. Resgate ali então a figura do velho idoso que está quase se afundando ali, desaparecendo,
porque senão, meu caro, não há esperança para você daqui para frente e sua vida atual também vai ser meio complicada. Também, em outra faceta iniciática, podemos considerar o homem ali que tem músculos, tendões bem desenvolvidos ou apresentados ali na imagem, seria, digamos, aquela coluna, aquela vertente da força, da energia, da potência, que está sempre ali atuando, tentando de algum modo equacionar, resgatar, salvar a humanidade, as pessoas de todo tipo de catástrofe, cataclismo ou dilúvio que seja. Então, o homem seria a representação então da potência, da energia. O velhinho ali, com toda a sua bagagem de tempo, de experiência, de conhecimentos, seria a coluna ou a vertente da sabedoria, da consciência, das tradições, do conhecimento, do saber humano, da civilização. E a mulher ali representaria, então, a beleza, o belo, o estético, o agradável do mundo. E o bebê seria exatamente o futuro que está consagrado justamente por essas três concepções. Força, beleza e sabedoria representam, então, um futuro viável, justo e perfeito para as pessoas e para a civilização. E nesse caso, obviamente, a mão se estende inicialmente para a sabedoria, para o conhecimento. A partir daí, desse conhecimento, dessa consciência, você consegue trabalhar em prol de uma vida mais feliz. E agora, meu caro, que o dilúvio acabou, a tormenta passou, indico a você que acompanhe com muita tranquilidade os outros trabalhos aqui em nosso canal. Não deixe de se inscrever se ainda não fez, dê um like, por favor, nesse vídeo e compartilhe os conteúdos. Muito obrigado, grande abraço!